E aí, gente, eu sou o Saulo San e estou trazendo um review para o quadro Shmups BR Bônus, que apresenta jogos que não são shoot 'em ups. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Felipe pela oportunidade de preparar esse review para vocês. Também pode ser visto lá no meu canal. O link para ele está na descrição e eu agradeceria muito se vocês pudessem dar aquela força por lá também. Então vamos embora pro vídeo? Hoje eu vou falar para vocês sobre Itora, um indie game feito pela Greenbald Tales. Itora foi lançado em março de 2022 e está disponível para PlayStation, Xbox e Steam. É um jogo que estava no meu radar há um tempão. Eu sou daqueles caras que fica monitorando jogos indie o tempo todo, principalmente os Metroidvania, para saber qual o próximo que eu vou encarar. E o Itora estava na minha fila há um tempão. Apesar dos desenvolvedores serem alemães, o jogo utiliza uma temática inspirada nas civilizações pré-colombianas, como maias e aztecas. Você vai encontrar muitos elementos e nomes extraídos diretamente dessas mitologias, como por exemplo a serpente alada Quetzalcoatl, que eu precisei pesquisar a pronúncia, porque o nome é um belo de um palavrão, ou a divindade Xibalba, que não deve ser um nome muito estranho para vocês se vocês assistiram aquela animação Festa no Céu, do Guilherme Del Toro. O enredo conta a história de Itora, a última humana do mundo de Nahucan, e seu machado falante Koda. Itora é aquela típica personagem de game caladona, sabe? Tipo Zelda. Todos os diálogos acontecem através do machado e dos NPCs que tem no jogo. A Itora mesmo não fala nada. Nahucan é um mundo habitado por animais humanoides e aparenta ser um lugar que floresceu dos escombros da nossa civilização muitos séculos no futuro. Acontece que uma praga misteriosa está assolando o mundo e infectando os ambientes e os habitantes, transformando eles em monstros. E o passado da Itora e do Koda estão entrelaçados de alguma forma a essa praga, e eles vão sendo revelados pouco a pouco através de flashbacks durante o jogo. Itora traz gráficos lindos, com animações caprichadas e cenários que parecem saídos de uma pintura. Aliás, a parte gráfica é um dos pontos fortes do jogo. Os cenários não são repetitivos e abusam do efeito de luz e sombra, como esse belo pôr do sol que lembra muito algumas fases do Rygar dos arcades, ou Rigar do fliperama se você é da minha época. Você vai percorrer florestas incríveis, masmorras congeladas, montanhas altíssimas e passear por cenários onde a câmera se afasta propositalmente para valorizar ainda mais a fotografia do jogo. Já a jogabilidade, essa eu tenho algumas ressalvas. Para começar, por mais que muita gente tenha citado o Itora como Metroidvania, eu não acho que ele seja. O mapa é enorme, você obtém power-ups que te permitem avançar em lugares que antes você não conseguia, mas exploração mesmo quase não existe. É tudo muito linear, as áreas do jogo são fechadas nelas mesmas. Elas parecem aqueles dungeons do Zelda, onde tudo que você precisa para resolver uma determinada área está dentro dela. Você não precisa ficar voltando em áreas que já venceu se não quiser. E mesmo que queira, o jogo não tem fast travels, o que torna a exploração dele um pé no saco. É isso mesmo, o jogo não tem nenhuma sala de teleporte, nada disso. Se você quiser voltar num lugar que você já visitou lá atrás, você vai ter que fazer isso andando, percorrendo o mapa todo. Continuando nos problemas da jogabilidade, os saltos da personagem são um pouco estranhos. Eles têm, sei lá, uma inércia, alguma coisa meio realista que complica quando você precisa fazer uma sequência de saltos precisos. Isso não seria problema se o jogo não tivesse milhares de partes onde você precisa fazer saltos precisos. Então você vai cair muito no buraco. Muito. Mas pelo menos você não morre se cair neles. Você reaparece na borda perdendo um pouquinho de life, então dá pra levar. A parte boa, mas que também pode ser ruim, dependendo de quem estiver jogando, é que o jogo é muito, mas muito fácil. Se vocês forem jogadores regulares, vocês não vão passar nenhum sufoco jogando Itora. Os inimigos do jogo são muito simples, eles não têm um padrão desafiador e eles são muito repetitivos. Você demora horas no jogo para conhecer um inimigo diferente das mosquinhas e dos sapinhos que você conhece no início. Os chefes, eles são grandes e bonitos, mas eles possuem padrões pouco criativos e você consegue derrotar a maioria deles simplesmente trocando dano. Você bate nele enquanto ele bate em você e provavelmente ele vai morrer primeiro. Um ou outro só que vai te exigir alguma mecânica ou estratégia, mas nada muito complicado. Para vocês terem uma ideia, eu queria saber se quando eu morresse eu ia perder os cristais coletados, como tá na moda hoje em dia depois de Dark Souls. Acabou que eu precisei me matar de propósito, porque eu fui até o último chefe do jogo sem morrer nenhuma vez. Na parte musical, a trilha sonora do jogo não é memorável, mas ela é competente, ela casa bem com os cenários, é bonitinha.
Eu não diria que é um destaque, mas também não é um problema. Para encerrar, eu avalio Itora como um jogo de plataforma com elementos leves de exploração. Se você é um iniciante nesse gênero, o jogo vai ser uma boa para você. Mas se você é macaco velho de Metroidvania igual eu, ou então você espera algum desafio extra, ele vai te frustrar um bocado. Porém, a beleza dos cenários e das animações conseguem salvar a experiência para qualquer tipo de jogador. Essa foi minha análise de Itora. Espero que tenham gostado do review e se gostaram, não se esqueçam de dar aquele likezinho padrão, se inscrever no canal e recomendar para seus amigos. Até a próxima, gente! E aí, vocês acharam que não iam me ver nesse vídeo, né? Sim, mas eu tô aqui. Na verdade, eu vim passar 2 recadinhos aqui. O primeiro é que, como vocês podem ter visto, tem gente colaborando pro Shmups BR. Então tem vídeo, vai ter vídeo meu, vai ter vídeo do PV, vai ter vídeo do Saulo, vai ter vídeo de mais gente aqui colaborando. Não estranhem, tá? É gente parceira, canais parceiros nossos. E se vocês puderem passar lá e dar uma conferida no material dos caras e se gostar, se inscrever, deixar um like, comentar lá também, participar por lá também, porque também é gente muito boa que eu tô trazendo aqui para falar para vocês. E o segundo recadinho é que, se você gostou do Itorá, tem uma key dele na descrição. Corre lá e tenta pegar, que pode ser sua. Beleza? Valeu, gente. Abraço e fui!